Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui do canal, que Deus te abençoe. Espero que você esteja gostando dos conteúdos aqui. Espero que você também, que não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, e deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. Amém? Eu quero trazer aqui uma curiosidade que existe no meio cristão, no meio até mesmo do judaísmo. Mas antes disso, eu quero ler um texto aqui que está em Mishlei, que significa provérbios em hebraico. Provérbios capítulo 1, versículo 1 diz assim: aos provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O que eu quero trazer aqui é um assunto bem curto, mas bem polêmico. Que assunto é este? É sobre o anel de Salomão. Muitas pessoas, estudiosos, até mesmo rabinos judeus, dizem que Salomão ele tinha um anel. E com este anel, Salomão tinha poderes místicos, poderes que vai além do nosso raciocínio e da nossa compreensão. Existe também um outro livro de Salomão, e dentro deste livro diz que Salomão, ele recebeu de fato este anel do anjo Gabriel, e que com este anel, Salomão poderia usar os poderes contidos nesse anel para aprisionar, escravizar 72 espécies de espíritos imundos. E dentro deste livro que eu estava meditando, que eu estava lendo para poder trazer esse material, lá está registrado que Salomão, ele usou o poder deste anel para fazer com que os espíritos imundos construíssem o santuário, construíssem o templo. É bem verdade que hoje muitas pessoas que lidam na área da engenharia dizem que dificilmente seria possível construir um santuário da maneira que foi construída naquele período lá. Então, eles dizem que aquela construção, ela foi feita de forma sobrenatural, além do natural. E dentro desse registro, diz que Salomão, ele utilizava esse anel dado pelo anjo Gabriel para fazer e forçar com que essas entidades construíssem o templo, construíssem o santuário. Dentro deste livro que eu estava lendo, diz que Salomão ele fazia com que os espíritos incorporassem dentro de pessoas, e essas pessoas incorporadas então tinham forças sobrenaturais. E por meio disso, então, o santuário começou a ser construído, começou a ser então levantados os alicerces do templo de Salomão. E olha o que diz o texto diz: e com eles, pressionados todos os demônios da terra, e com a ajuda deles edificará Jerusalém. Isso está no texto de Salomão, é um testamento, está lá no capítulo 5, que diz que com a ajuda deles, com a ajuda dos demônios, com a ajuda dos espíritos, que vieram por meio deste poder oculto de toda a terra, e eles vieram então ajudar Salomão na edificação do templo. Olha que coisa bizarra é isto. E estudando um pouquinho com uns 2 ou 3 rabinos, se eu não me engano, que eu andei estudando sobre esse material, eles dizem que realmente Salomão ele tinha poderes ocultos, que ele tinha poderes sobrenaturais, sobre-humanos, e que de fato Salomão possuía este anel, e com este anel Salomão então ele usava estes poderes para aprisionar espíritos malignos, para fazer aquilo que Salomão quisesse que fizesse. E dentro deste testamento existe um outro texto que fala o seguinte, escute bem o que eu vou ler aqui. Diz assim: disse Salomão, eu o questionei, e ele prometeu trazer a mim todos os espíritos imundos vinculados a ele. De quem que Salomão está se retratando, está falando, melhor dizendo, aqui dentro deste testamento? Ele está falando do príncipe Belzebu.
dentro deste documento, Salomão está se reportando do príncipe Belzebu, e ele questionou porque este príncipe Belzebu havia prometido trazer a Salomão todos os espíritos imundos a ele vinculado. Para quê? Para ajudar Salomão a construir o santuário, a construir o famoso templo de Salomão. E isso está escrito também no capítulo 15 desse testamento de Salomão. Então veja que coisa é muito forte isto. Por quê? Porque nós vemos que Salomão, ele tinha uma sabedoria extraordinária, uma sabedoria além daquela que nós hoje podemos possuir ou ter. Mas, como tem aqui o livro de Provérbios, do qual eu fiz menção no capítulo 1, versículo 1, eu queria que você então me dissesse uma coisa. No que você acredita? Você acredita que esses relatos são verdade? Você acredita que Salomão construiu o famoso templo com forças espirituais? Você acredita que Salomão então simplesmente pagou trabalhadores para construir o santuário? Se bem que dentro do texto da Bíblia diz que não se ouvia barulho de cortes, barulho de construção, nenhum movimento se escutava na construção deste santuário. Mas no que você acredita? Você já ouviu falar sobre esse assunto? Você já ouviu dizer que Salomão ele tinha esse anel dado pelo anjo Gabriel e que ele escravizava 72 demônios e esses demônios faziam o que Salomão queria que fizesse? O que você acha dessa história? Deixa aqui no comentário. O que você pensa sobre isso? Se você já estudou sobre esse assunto, sobre o rei Salomão, e qual é o seu pensamento acerca disso? Eu quero encerrar dizendo aqui que a Bíblia diz que quando Salomão ele começou a fazer idolatria, começou a sacrificar para algumas entidades pagãs, motivado pelo amor que ele tinha pelas mulheres. Essas mulheres eram pagãs, totalmente idólatras, e Salomão começou a sacrificar, começou a adorar essas idolatrias. A Bíblia mostra que Salomão então ele perde a sabedoria divina, o Eterno tira a sua sabedoria de Salomão, e Salomão começa então a agir como se fosse uma pessoa louca, uma pessoa insana, uma pessoa que não falava coisa com coisa. Por quê? Porque dentro do texto mostra que quando Salomão começa a pecar deliberadamente contra o Eterno, o espírito de sabedoria que havia em Salomão, ele se retira de Salomão, e Salomão então perde toda a sua sabedoria. Conta os historiadores que Salomão vagava, caminhava por roda pela cidade, e todos tinham Salomão como uma pessoa que tinha perdido completamente a noção das coisas. O que você me diz sobre todo esse assunto que eu lhe trouxe aqui no canal? Deixe nos comentários aqui. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Eu vou estar trazendo mais vídeos com curiosidades da Bíblia, e vou também trazer muitas coisas que não existem também nos textos, mas que corroboram para um bom entendimento da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz de Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e um grande abraço a todos. Tchau, tchau.